Uma das bandas mais queridas do público brasileiro realizou no domingo o seu último show oficial. É sobre o Skank que nós vamos falar no vídeo de hoje. Coincidências do rock. Como eu disse na chamada, hoje nós vamos falar do Skank, né? Uma banda que se tornou, né, durante os anos 90 a queridinha do público brasileiro, que infelizmente de forma oficial, né, no último domingo, dia 26 de março, realizou no Mineirão a sua última apresentação como banda, né? Comemorando ali os seus 30 anos de carreira. No vídeo de hoje a gente vai contar um pouquinho da trajetória da banda e contar um pouco sobre a sua discografia e algumas curiosidades sobre esses discos. Vale lembrar que antes, né, de virar Skank, Samuel Rosa e Lelo Zanetti tinham uma banda de reggae, né, lá em Belo Horizonte, chamada Pouso Alto, mas que tinha uma apresentação numa extinta casa de show, né, aqui em São Paulo, o Aeroanta. Mas dois dos seus membros não estavam em Belo Horizonte, né, na época da apresentação, então foram convidados Lelo Zanetti para o baixo e Haroldo Ferretti para a bateria. Então a partir daí a banda gostou, né, da performance entre os quatro e decidiu que continuaria com essa formação, mas mudaram o nome para Skank, que diz a história. Samuel Rosa explicou, né, diversas vezes que na verdade é uma homenagem a uma música do Bob Marley chamada Easy Skanking, apesar de que ainda existem muitas outras histórias, né, não explicadas para o significado desse nome. No início dos anos 90, o Skank ganha certa notoriedade nas noites de Belo Horizonte, principalmente se apresentando em algumas churrascarias famosas. Isso fez com que os quatro tivessem a ideia de juntar uma grana, né, dessas apresentações para gravar um disco independente. Eles conseguiram. Em 92 eles gravam, né, um disco independente, Skank. Esse disco começou a fazer a fazer sucesso, né, no mundo underground, que a Sony Music, que estava inaugurando um selo, né, no Brasil, o selo Caos, fez com que chamasse a atenção, né, da gravadora e eles oferecessem um contrato para gravar o primeiro disco. Então, em 93, o Skank oficialmente lança o seu disco de estreia, auto-intitulado. Pela capa do disco já dá pra gente ter ideia sobre a versatilidade da banda, né? Futebol, músicas regionais. Tem uma música que acabou sendo inserida na trilha de novela da novela Olho no Olho, lá de 93, a música O Homem que Sabia Demais. Tem uma versão que a banda fez para uma música do Bob Dylan, né? Tanto Indignação, também que chegou a tocar bastante. Tem uma regravação de uma outra referência da banda, Cadê o Pênalti, de Jorge Benjor. Então, em 93, disco de estreia do Skank. A essa altura, o Skank já estava ganhando certa notoriedade, mas a gente pode dizer que a consagração definitiva veio em 94, com o lançamento do segundo disco, Calango. Aqui sim a banda conseguiu projeção e sucesso a nível nacional. Outra música inserida em trilha de novela, a música Pacasadão. Vai lembrar que o primeiro single a ser trabalhado aqui foi uma versão que a banda fez para É Proibido Fumar, do Roberto Carlos, que acabou entrando, né, numa coletânea. Dá pra gente notar, né, claramente a influência do reggae, né, nas músicas Te Ver e Jack Tequila. Um dos discos mais vendidos de 94, com certeza o disco mais vendido da discografia do Skank. Então, Calango, o segundo disco do Skank, que fez com que a banda realmente decolasse. Em 96, o Skank lança outro disco bem sucedido comercialmente, o Samba Poconé, terceiro disco de estúdio da banda. Vai lembrar que o disco mais vendido da discografia da banda é o Calango, o disco anterior. Mas a primeira música
primeiro single a ser trabalhado aqui, Garota Nacional, foi de longe uma das músicas mais tocadas de toda a discografia da banda. A banda trouxe alguns elementos diferentes, né, que não estavam presentes, né, nos dois discos. Principalmente em relação à música pop, com a música Zé Trindade e Tão Seu. Além de uma das paixões, né, de Samuel, é uma partida de futebol, em parceria com outro apaixonado por futebol, o Nando Reis. Disco que fez um sucesso internacional, sendo responsável por uma turnê europeia do Skank. O Samba Poconé é o terceiro disco de estúdio do Skank, tirando o Skank um pouco, né, da sua zona de conforto, fazendo com que a banda representasse o Brasil em vários festivais mundo afora. E aí, ó, em 98, a banda lança o quarto disco de estúdio, O Siderado. Particularmente o meu disco preferido da discografia da banda. Durante uma entrevista para MTV, Henrique Portugal chegou a dizer que esse quarto disco traria coisas novas, né, para o Skank. Como eu disse, eu mencionei a respeito da versatilidade da banda, além da banda manter, né, a pegada ali reggae, pop, a banda trouxe alguns elementos regionais aqui pro disco. Tem a participação da cantora Daúde na música Dom Blas, a música Resposta, né, foi o grande sucesso aqui do disco. É uma música que traz apenas violões e arranjos de cordas. A música Marginal Tietê é uma crítica social. Tem uma homenagem que a banda fez pro Jorge Benjor, né, com a música do Bem, que é uma composição em parceria, a música composta por Samuel Rosa em parceria com Marcelo Yuca do Rapa. E tem também a música Romance no Ar, que Samuel Rosa chegou a dizer que quando estava compondo a música, estava pensando, né, em como essa música seria cantada na voz, né, na voz do Tim Maia, que tinha acabado de falecer. Então, Skank considerado o quarto disco de estúdio do Skank. Vale lembrar que Samuel Rosa chegou a dizer que a cada disco do Skank a banda tentava fazer um som um pouco mais maduro, né? Mais atual. Em 2000, eles lançam o quinto disco, ó, Maquinarama. A banda estava tentando se desvencilhar de uma das suas marcas registradas, né? Que era o uso, né, dos metais. Aqui ainda tem, mas bem menos em relação aos discos anteriores. Vai lembrar que, por coincidência, duas músicas acabaram sendo inseridas em trilha de novela. A música Balada do Amor Inabalável e a música Rebelião. A música Três Lados foi o primeiro single, né, a ser trabalhado aqui do disco. A música Preto Damião também é uma música que traz uma crítica social com uma visão, né, de novo mundo, né, segundo Samuel Rosa. Tem a música A Última Guerra, Fica, que também chegou, uma música que também chegou a tocar muito. E vai destacar a música Elas Apareceu, que é uma das melhores músicas aqui do disco. Então, em 2000, o Skank com o Maquinarama, o quinto disco de estúdio. Em 2001, o Skank estava comemorando, né, 10 anos de carreira. Então eles lançam o primeiro disco ao vivo da sua discografia, ó, esse aqui, ó. MTV ao vivo, Skank em Ouro Preto. Vai lembrar que Samuel Rosa sempre fez questão, né, de que as pessoas soubessem de onde eles vieram, né, principalmente para manter suas raízes. E esse show tinha que ser numa cidade histórica, não só para Minas, mas para o Brasil também. Tem uma música inédita, né, Acima do Sol, que é uma composição do Samuel Rosa em parceria com o Chico Amaral. Tem uma versão em espanhol para uma música do The Police, Wrapped Around Your Fingers, que aqui na versão do Skank virou Estar Prendido Entre os Dedos, que inclusive ganhou resenhas positivas de Stuart Copeland. Como eu mencionei no início do vídeo a respeito da versatilidade do Skank, que a cada disco a banda trazia elementos diferentes, tentava fazer um som ali um pouco mais maduro. Em 2003,
eles lançam o Cosmotron, ó. A capa já deu para perceber que é uma referência aos Beatles, né? Inclusive foi o que Samuel tentou explicar. Disse que era um disco que trazia sim uma cara de Beatles para a banda. Pelo menos a banda estava tentando se aproximar, fazer um som parecido com os seus grandes ídolos, né? Vai lembrar que foi é o primeiro disco da discografia aqui do Skank, onde eles deixam os metais completamente de lado. Música mais pesadas, né? Com mais guitarras. A música Vou Deixar foi inserida em termos de novela, mas vai destacar também a música Dois Rios, né? Uma balada que chegou a tocar muito, uma composição do Samuel Rosa, Nando Reis e Ilo Borges. Então, em 2003, o Skank lança um disco de Beatles, segundo Samuel Rosa. E aí, em 2004, a banda lança Radiola, a sua primeira coletânea. Mas, na verdade, uma coletânea totalmente fora do convencional, né? Normalmente uma coletânea é um apanhado geral, né, da carreira, com os maiores sucessos. Mas aqui a banda quis focar apenas nos dois últimos discos de estúdio, né? O Maquinarama e o Cosmotron. Tem música inédita, que acabou sendo trilha de novela, né? A música 1 mais 1. Tem uma versão que a banda fez para a música Vamos Fugir, do Gilberto Gil, que na verdade era para... Essa música foi inserida, né, no comercial de chinelos. E tem uma versão, mas dessa vez a banda não mudou, né, a configuração da música, que foi ao Antio do Bob Dylan. Então em 2004 sai a primeira coletânea do Skank, Radiola. E aí, ó, em 2006, a banda lança o disco Carrossel. Primeiro disco gravado no estúdio Máquina, estúdio da banda, com produção de Chico Neves e Carlos Eduardo Miranda. Outro disco que a banda tentou se aproximar mais do rock, né? Deixando os metais de lado. As músicas Mil Acaso e Uma Canção é Pra Isso foram as responsáveis por mais um disco de sucesso do Skank. Carrossel mantendo o Skank no topo das paradas. Em 2008, a banda lança o Estandarte, ó, outro disco de sucesso. Vai lembrar que a banda nos dois discos anteriores tentou se aproximar, né, mais do rock, deixando os metais de lado. Aqui os metais estão de volta na música Para Raio, que aliás também foi inserida em tema de novela. Dois dos maiores sucessos, né, dos últimos anos, né, do Skank estão inseridas aqui no disco. A balada Sutilmente, que foi a música composta em parceria com Nando Reis, e Ainda Gosto Dela, né? Uma música ali mais dançante que tem a participação da Negra Lee. Então, em 2008, o Estandarte, outro disco para manter o Skank no topo das paradas. Em junho de 2010, o Skank lança seu segundo disco ao vivo, ó. Multishow ao vivo Skank no Mineirão. Como eu disse que a banda sempre fez questão, né, de mostrar suas raízes. Outro palco emblemático. Outro disco de sucesso com 3 músicas inéditas. Presença, Fotos na Estante e a música que foi o primeiro single aqui do disco, né, De Repente. Então, em 2010, o segundo disco ao vivo da discografia do Skank. Em 2012, a gravadora Sony decide editar uma apresentação que o Skank fez lá em 91, antes da fama, na casa de shows aqui em São Paulo, Disco Reggae Night. Essa edição, né, acabou virando o disco que saiu, ó, como eu disse, em 2012, intitulado de Skank 91, que traz o registro, né, dessa apresentação. Vai lembrar que tem duas músicas aqui que são regravações, né? A música Telefone, que a banda fez uma homenagem a Júlio Barroso e a Gangue 90, e a música Raça, que ficou conhecida na voz do Milton Nascimento. Mas também tem músicas nunca lançadas antes pela própria banda, já que essas composições são de Samuel Rosa. As músicas Eu Me Perdi, Amanhã, Eterna Espera e A Tela.
Então Skank 91, né, um resgate dos primórdios da banda, bem antes da banda fazer sucesso. E aí em 2014, ó, o Skank lança seu último disco, Velocia. A música Alexia fez muito sucesso, né? É uma música que o Samuel Rosa, juntamente com o Nando Reis, fizeram homenagem àquela jogadora lá do Barcelona, Alexia Putellas, que recentemente foi premiada com 2 bolas de ouro como melhor jogadora do futebol feminino. Tem uma música muito bonita, né, que chegou a tocar muito também no rádio, que é a música Esquecimento. Então, Velocia, último disco de estúdio do Skank. Vai lembrar que a cada década o rock nacional foi representado por um estado, uma região. No Rio de Janeiro, né, foi onde se deu o pontapé inicial com os discos da Blitz, do Barão Vermelho. A metade da década de 80, né, Brasília representava o rock nacional. E na segunda metade, né, da década de 90, com o sucesso do Skank, Minas Gerais, né, passou a ser inserida no mapa do rock. Vai lembrar que não só o Skank, né, de Minas, mas o Pato Fu e o Jota Quest também. Como eu disse no início do vídeo, dia 26 de março, né, no último domingo, o Skank fez sua última apresentação, né, lá no estádio Mineirão. Vai lembrar que a banda já havia decidido, né, dar um tempo ali sem prazo para voltar. Isso não impede que os membros se encontrem, né, e façam trabalhos esporádicos. Mas vai lembrar que como banda, oficialmente, o Skank não existe mais. Cada um vai seguir o seu próprio caminho. Pessoal, por hoje é só isso. Esse foi o vídeo pra gente homenagear uma das bandas mais queridas do Brasil dos últimos anos. Eu espero que eu tenha agregado ao conhecimento de vocês. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo.